São 9h41, sessão do Congresso Nacional, Câmara e Senado reunidos para apreciação de vetos e outras propostas mais. A Dini Moraes tem algumas informações para a gente, você que nos acompanha. Só lembrando então que os deputados e senadores eles estão votando 7 vetos presidenciais a leis que foram sancionadas, mas tiveram parte negadas pela Presidência da República. Entre esses 7 vetos, 5 são relacionados a reajustes ou mudanças nas carreiras do Executivo Federal, de órgãos públicos, não só de Executivo Federal, mas também de outros órgãos públicos, dos outros poderes também, como Câmara e Tribunais de Conta e Ministério Público. Obrigado a Dini Moraes. Agora a deputada Sheridan, do PSDB do estado de Roraima. Diante da atual situação que o nosso país enfrenta hoje, é muito importante pensarmos na diversificação das empresas que atuam no setor aéreo brasileiro. O dispositivo vetado em questão retira a anacrônica restrição que é imposta ao setor atualmente da obrigatoriedade de 80% do capital das empresas ser de propriedade dos brasileiros e de direção exclusivamente também de brasileiros. Essas empresas estabelecem uma condição de propriedade de ser apenas de brasileiros, a direção delas, elas cerceiam, elas impedem, elas impossibilitam e nos fecham aos olhos a possibilidade de avançar. Esse tipo de restrição colabora exclusivamente para o cerceamento da concorrência em nosso país, gerando o oligopólio que vemos hoje, estabelecendo a condição a que somos submetidos e ficamos amarrados e reféns, hoje, no setor aéreo brasileiro, penalizando a população que se vê condicionada a essa baixa oferta de voos, sobretudo a nós, que somos a região norte do Brasil. Nos últimos tempos, temos debatido incessantemente, inclusive aqui neste plenário, essa pauta que nos coloca na região norte a essa condição, a uma condição de termos os nossos direitos cerceados. Estados como o estado de Roraima, que é o estado ao qual eu represento, sofrem muito com cancelamento de voos, com equipamentos defasados, com tarifas altíssimas e uma péssima qualidade do serviço. Limitando assim o que é imposto ao Roraima, inclusive por uma condição que fere a Constituição, de direito de ir e vir. Porque nós em Roraima ainda temos a condição de todos os dias, às 6 horas da tarde, termos as nossas estradas que nos levam ao restante do Brasil, impedidas de ir e vir, somente abrindo às 6 horas da manhã. Definitivamente nós dependemos exclusivamente do transporte aéreo brasileiro. Nós temos que avançar, derrubar esse veto e olhar com atenção ao todo, olhar com atenção ao Brasil. Enquanto os senhores aqui muitas vezes discutem pauta como renegociação da dívida dos estados, o alto valor que foi gasto nas Olimpíadas do Brasil, eu e a minha bancada de Roraima hoje estávamos na presença da República pedindo para que o governo olhasse para Roraima, como se comprometeu esse governo, e resgatasse a condição de dignidade de termos uma energia de qualidade, deputado Marum, considerando que Roraima é o único estado do Brasil que não é interligado ao Sistema Nacional de Energia. O que nós estamos pedindo é que vocês tenham a sensibilidade de olhar o Brasil como um todo, olhar a região norte do país, que com dimensões continentais, com um olhar atento e cuidadoso. Muitas vezes pautas que são únicas e exclusivamente inerentes ao interesse da população da região norte do Brasil, de estados pobres como o estado de Roraima, ficam aquém da atenção, porque a representatividade muitas vezes não significa o suficiente para que o Congresso como um todo tenha um olhar atencioso. O que eu peço dos senhores essa noite é essa atenção, não só a essa pauta, mas outras pautas que sejam gargalos para essa parte do Brasil. As dificuldades que vive na região norte são muitas. Nós dependemos realmente, muitas vezes, da sensibilidade dos senhores, porque o estado da maioria dos senhores não detém demandas dessa natureza. E nós ficamos lá, reféns da péssima qualidade do serviço que é prestado, tarifas altíssimas, que muitas vezes violam, inclusive, a condição da grande maioria daquela população que é tão carente, cancelamentos de voos, um serviço de péssima qualidade. Não só essa pauta, eu peço que se estenda a outras pautas que virão, um olhar respeitoso, um olhar cuidadoso de vocês, meus colegas parlamentares, tanto do Senado quanto aqui da Câmara, para que a gente possa avançar e tratar o Brasil como um todo. O Brasil não é só a região centro-oeste, sudeste e sul, não são só os grandes estados que detêm um grande PIB, que detém uma condição financeira diferenciada. O Brasil é todo, e o norte do país e Roraima merecem respeito. Muito obrigada. Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Determino a apuração das cédulas
A presidência informa que o resultado não